Glória a Deus. Você pode se assentar. E se você estiver com a sua Bíblia aberta, eu quero compartilhar com você 1 Coríntios capítulo 10, versos 12 e 13. Mas tem algumas perguntas que eu quero fazer para você enquanto você está abrindo, procurando. Tem algumas perguntas. E a primeira delas é: você já tentou domar um animal? Eu lembro, uma vez estava evangelizando no Conjunto União, numa casa que tinha sido consagrado ao diabo, e os donos dele eram pai de santo. E eles tinham um pastor alemão, um cachorro. E eles geralmente prendiam e ia fazer o estudo bíblico com eles. Só que naquele dia não deu tempo deles prenderem o cachorro. E eu já entrei pelo corredor. Eu cheguei na metade do corredor e o cachorro me viu. E ele deve ter pensado: que osso delicioso eu vou ter hoje. Eu olhei para trás e falei: não dava tempo para chegar na porta. Eu falei assim: é hoje que eu vou ver Jesus. Não adiantava correr, eu fiquei parado. Aí ele veio, cheirou, pôs as patas e começou a me lamber. Né? E aí o menino falou assim: pai, ele não matou o pastor. Você já tentou domar um animal assim? Você está preparado para domar algum animal assim? E queridos, como você vai agir se alguma coisa der errado? Que foi o meu caso. Eu parei e falei assim: Senhor, eu estou nas suas mãos. Olha só o que o texto diz, 1 Coríntios capítulo 10, versos 13 e 14. Assim, aquele que julga está firme. Cuide-se para que não, o que é que diz o texto? Caia. Não sobreveia a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Repete comigo: Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados, o quê? Além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele, Deus, lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. Queridos, como domar, né? Como domar a tentação? Como vencer? Você sabe como é que os lobos são caçados pelos esquimós? Acontece o seguinte: o caçador, ele pega uma faca, banha no sangue e põe no frio. Lembra que no esquimó está bem frio. E ele faz isso a segunda vez. Ele pega a mesma faca, que já está banhada em sangue, já tem uma camada fina de gelo, ele banha novamente no sangue, novamente no frio. E como o lobo tem um faro muito aguçado, ele vem por causa do cheiro do sangue. E ele se aproxima daquele objeto e começa a lamber aquela faca afiada, banhada em sangue, coberta com gelo. E ele vai lambendo. E quando ele atinge a primeira camada ali de sangue, aquela faca tão afiada, começa a anestesiar por causa do gelo, mas começa também a cortar a própria língua daquele lobo, que está se saciando agora do seu próprio sangue. E quando ele percebe que ele já não tem mais forças, ele cai, se entrega à morte. E o caçador esquimó se torna vencedor da sua presa. Sabe, amados, o fato de você ter a salvação, fé que Jesus te salvou, não vai te isentar do pecado ou da tentação, melhor dizendo, não vai impedir de você ser tentado em todos os momentos, em todos os dias da sua vida. O diabo quer mesmo que você caia, que você desista. Até porque aqueles que já estão perdidos e sob o domínio dele, ele já está tranquilo. Ele quer tirar você da presença de Deus. Fale isso para a pessoa que está ao seu lado. O diabo quer tirar você da presença de Deus. E amados, você não pode evitar o pecado, a tentação, mas você pode superá-lo, com certeza.
Eu sei que a tentação é algo difícil da gente vencer, da gente superar, da gente resistir. Mas, amados, a tentação pode e deve ser usada na nossa vida para nos ajudar a crescer em Cristo Jesus. Quando a gente é tentado, tem 3 maneiras da gente reagir, você e eu. Sabia disso? Tem 3 maneiras da gente reagir. A primeira delas é assim: se isso faz bem, faça. É a nossa mentalidade. Se isso vai ser bom para mim ou para você, faça. É a ideia aqui do lobo. Ele vem atraído pelo faro. Ele vai lambendo, ele é atraído por aquele sangue. Aquilo é bom para ele. Ele vai. Só que é morte. E queridos, como tenho encontrado crentes que estão nessa filosofia. Eu brinco dizendo que é a filosofia do pule e mergulhe. Pule as ordens de Deus, mas pule nas promessas do Senhor. Tem gente que é assim, é ordem, eu estou fora, estou pulando. Mas se é promessa, eu estou mergulhando. Tenho encontrado até crentes que estão aqui no domingo, a bênção pura, né? Mas final de semana, sexta à noite, sábado à noite, está lá na balada. Tenho visto crentes que namoram, mas acabam namoro em sexo. Essa é a primeira forma da gente reagir. Se isso me faz bem, vá em frente. Você trabalha tanto, se esforça tanto, e você segue adiante. Segunda maneira da gente reagir diante da tentação. Eu até estava esquecendo de dizer que na primeira, a gente tem até texto bíblico para se apoiar nessa primeira reação. Pastor, a carne é fraca. Segunda maneira da gente reagir diante das tentações. Algumas pessoas lutam diariamente contra a tentação. Lutam desesperadamente. A sinceridade no coração, eu não quero cair, Deus, eu quero ter um coração puro, eu quero andar na tua presença. Lutam desesperadamente, mas acabam caindo. Sabe por quê? Porque estão lutando sozinhos. Estão tentando vencer sem ter o sangue do Senhor Jesus na sua vida. E queridos, se conseguíssemos domar o pecado, a tentação, desta forma, teria sido inútil o sacrifício de Jesus na cruz por nós. Porque nós estamos lutando sozinhos. E sem o sangue do Senhor Jesus na nossa vida, nós não vamos vencer. Sabe por quê? Sem a presença do Senhor, não vamos ter poder para vencer as tentações. Terceira maneira da gente reagir diante da tentação. Finalmente tem aqueles que vencem a tentação através do nome precioso de Jesus Cristo. Amados, é impressionante. Eles perceberam que só através do Senhor Jesus eles podem ser vencedores. E eu quero dizer para você, eu quero que você saiba que é possível sim vencer a tentação. É possível sim viver em vitória no nome precioso de Jesus. Agora, como é possível fazer isso? Como que a gente pode vencer essas tentações, essas provações na nossa vida? E o texto nos ensina, nessa noite, 4 coisas muito importantes, muito preciosas, que você deve anotar, que você deve ler na sua palavra, a Bíblia, para que isso possa acontecer na sua vida. Tá? Então vamos lá, a maneira da gente vencer, o objetivo da tentação. Sabe qual é o objetivo, queridos, da tentação? Você. Todos os seres humanos, a multidão inteira, cada pessoa, eu e você, é alvo, é o objetivo maior. Você pode olhar para a Bíblia e você vai ver que depende da classe social. Vou dar um exemplo. Davi era o rei de Israel. Pessoa preparada, capacitada, com conhecimento. Mas ele era o rei. E ele caiu. Pedro é um outro exemplo. Um pescador simples. Também caiu. E um terceiro exemplo, Jesus. O próprio Jesus, ele foi tentado, porém, sem pecado. Ele resistiu. Ele venceu. E se você ler Mateus 4, versículo 11, vai dizer que o diabo o deixou até
o momento oportuno. Sabe por quê? Porque a gente vence o inimigo, a tentação hoje, ele vem amanhã, tentando te derrubar. Amados, nós estamos sendo diariamente bombardeados com uma gama muito grande de tentação, de provações, de lutas. E eu quero te encorajar a você começar a listar algumas delas, algumas fortalezas em que você está preso, para que você comece a colocar isso diante do Senhor e comece nessa noite a sentir o doce sabor da libertação em Cristo Jesus. Cadeias que vão prendendo, acorrentando. E olha, todos nós somos suscetíveis. Pastor Gilson, eu, Ronaldo, Jean, todos nós aqui somos pastores, mas não somos super-homens não. Alguns acham que a gente tem um telefone vermelho para ligar direto no reino celestial. Jesus, é o seguinte, a coisa está difícil aqui. A gente pode até ter um telefone vermelho, mas não liga lá não. Olha o que é interessante. Não é pecado, amados, sermos tentados. O pecado é quando a gente se entrega à tentação. Hebreus capítulo 4, versículo 15, diz assim: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém, sem pecado. Olha que coisa fantástica. Jesus, ele veio a este mundo e disse, olha, é possível, em meu nome, você vencer todas as coisas. Às vezes a gente fica ouvindo as mentiras do diabo. Você não pode, você já caiu, você pode ter caído 1 milhão de vezes. Jesus está dizendo, eu vou levantar você. Amado, sabe qual que é o maior engano que o diabo vai pegar na gente? É no nosso orgulho. O versículo 11 está dizendo, olha, cuide-se você que está em pé, para que não caia. A gente ouve a seguinte frase, o orgulho precede a queda. Tem texto bíblico, Provérbios 16, 18. Provérbios 16, 18 diz assim, o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Quando você diz, isso não vai acontecer comigo. Não, pode ficar tranquilo. Pastor, olha, eu sei beijar minha namorada, mas fica tranquilo. Nós estamos libertos disso, não tem problema. Na outra semana, pastor, só fica tranquilo. Eu sei beijar, sei fazer carinho. Olha, fica tranquilo, não vai acontecer nada não. E aí na outra semana você fala, pastor, olha, eu sei beijar, fazer carinho, dar uns amassos gostosos, mas fica tranquilo que está tudo certo. E aí, pastor, olha, eu não sei o que aconteceu. Vai acontecer. Acontece, queridos. A gente até brinca dizendo que beijar e coçar é só começar. Eu estava me perguntando, Deus, por que o Senhor não mata o diabo, tira a atração do pecado e fica tudo certo? Seria uma beleza. E Deus falou assim para mim, se isso acontecesse, Djalma, você ia perder o privilégio de vencer em meu nome todos os obstáculos. Queridos, Deus não nos chamou para uma vida de facilidades. Deus nos chamou para uma vida de vitória. Repete comigo, Deus não me chamou para uma vida de facilidades. Me chamou para uma vida de vitória. Querido, para ser cristão é para os nobres. É alguém que quer algo melhor para a vida. Então você não pode ficar dizendo assim, pastor, mas eu já cheguei tão longe. Minha vida era dura. Dura vai ser para o diabo quando ele perceber que vai ficar sozinho. Deus está dizendo, olha, o diabo quer derrubar você, mas eu, Jesus, vou te levantar. Vou te levantar. Em nome do Senhor Jesus. Então, nós estamos vendo o objeto da tentação, quem é afetado? Querido, sabe quem que é afetado? Você. Esse é o objeto maior, o diabo quer a sua queda, a sua destruição. Mas Jesus está dizendo assim, eu estou aqui, eu vou te libertar, eu vou trazer para você algo fantástico para você experimentar. Segunda coisa que eu vou aprendendo nesse texto, é a fonte da tentação. Repete comigo. Olha que coisa bonita, né?
Mas não é a minha foto não, viu? Queridos, como é gostoso, você está lá nadando no aquário vivo, coisa linda, gostosa, mas você sabe como que os rios vão nascendo, vão acontecendo, se formando? Dessa forma, começa pequenininho, começa bem simples, bem rasinho. Aí você pergunta, qual é a origem da tentação? De onde ela vem? Como ela se manifesta na nossa vida, na minha vida, na sua vida? O texto está dizendo, 1 Coríntios 10, 13 está dizendo que nenhuma tentação vem se ela não é comum aos homens. Então, a primeira coisa que a gente precisa aprender é que a tentação ela é comum aos homens. E ela vai atrás de você, atrás de mim, quer você queira ou não, quer você esteja preparado ou não, ela vai vir, ela vai tentar, e nós enfrentamos isso todos os dias. 1 João capítulo 2, verso 16 diz assim, pois tudo o que há no mundo, e o que há no mundo? A cobiça da carne, a cobiça dos olhos, e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Há 3 principais fontes de tentação. Repete comigo, o mundo, a carne e o diabo. São as 3 fontes de tentação. E sabe o que eles querem? Destruir você, quer acorrentar você, quer oprimir a sua vida. Vejamos então essas 3 fontes que vêm sobre nós. A primeira delas é o mundo. Queridos, quando eu começo a olhar para o mundo, e eu escolhi uma foto aí que pudesse representar o mundo, a estátua da liberdade. Só para a gente ter uma ideia, uma noção, lá em Nova York. Queridos, a Bíblia usa a palavra para o mundo que significa sistema, significa ordem. E a Bíblia vai falando desse mundo, desse sistema, dessa ordem, está dizendo que é mal. É só ler, 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem o que há nele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2,15 diz isso. Mas também, Tiago 4,4 está dizendo, olha, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Então, nós temos uma escolha para fazer nesta noite. A gente colocar o nosso coração para o mundo ou para Deus. É possível que alguns crentes se tornaram, queridos, tão mundanos, que não conseguem se destacar diante de Deus. Deus olha e fala assim, desse lado de cá, não dá para selecionar como eu fiz com Noé, de jeito nenhum. Quem sabe desse lado de cá? Estava fazendo um mestrado em Viçosa, Minas Gerais, na área de missões. E na nossa sala tinha um pastor, da cidade de Raposa, em Maranhão. A cidade dele tem 26 mil habitantes. E ele dizia, chorando, com lágrimas, a nossa cidade tem 26 mil habitantes. 70% da população é evangélica. Você pode imaginar, 70%. E ele não chorava de alegria, ele chorava de tristeza. Porque mesmo sendo 70% de evangélicos, eles não conseguiam mudar a realidade daquela cidade. Estava corrompido. E eu comecei a chorar com ele, e passamos um tempo juntos. Sabe por quê, queridos? Romanos 12, 1, 2 está dizendo o seguinte, portanto, irmãos, rogo-lhes pela compaixão, pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não se amolde, não se conforme ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amados, a palavra de Deus está dizendo que você precisa se entregar voluntariamente. Não pode fazer que nem Joãozinho. A professora dizia assim, Joãozinho, senta na sala de aula. Senta, Joãozinho. E Joãozinho nunca sentava. Até que ela perdeu a paciência e disse, ou você senta ou você vai sair da sala. E o Joãozinho resolveu sentar e disse assim, ó, professora, eu estou sentado, mas lá dentro eu estou em pé.
A nossa vida, a nossa tendência, a nossa carne, queridos, muitas vezes é exatamente como Joãozinho. A gente senta porque a gente não tem força para resistir, mas lá dentro, a gente está abraçando o mundo e dizendo assim, é isso que eu quero, é isso que me dá alegria. Mateus, amados, capítulo 5, de 13 a 16, está dizendo que vós sois o sal da terra. Pergunta para o seu vizinho aí, você ainda tem sal? Porque tem crentes sem sal e sem pimenta. Não transforma, não muda. Ele continua dizendo, você é a luz do mundo. Mas você olha e não enxerga, está escuro. Ele vai dizendo no versículo 16, assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Queridos, se as pessoas estão olhando para você e não glorificam a Deus, tem alguma coisa errada e não é com Deus. Você sabe qual que é a diferença de termômetro e termostato? Termômetro é o instrumento que é usado para medir a temperatura. E o termostato? É o instrumento utilizado para regular a temperatura. Eu preciso ser esse termostato. Aqui está imoral demais. A graça de Jesus precisa chegar. E vai chegar, queridos. Vai chegar em nome de Jesus. E nós vamos ter o privilégio de estar presente e dizer assim, é pela graça de Jesus que essa realidade está mudando. É pela graça de Jesus. Vai mudar, não há dúvida. A diferença é, eu vou ter o privilégio de estar dentro observando, ou eu só vou ler isso na história. Vou estar como Tomé, quando Jesus ressuscitou, primeiro domingo depois, ele não estava lá, e ele dizia, eu só acredito vendo. E querido, se você quer ver, você precisa seguir Jesus. O mundo é a primeira fonte, mas não para aí. Ele vai dizendo que a fonte também, além do mundo, tem a carne. Queridos, nós nascemos com carne, não tem como desconectar, tirá-la. Isso atinge desde a menor criancinha que estava aqui indo para o mini, bem inocente, ou aquele adulto, por mais piedoso que seja o seu coração, o meu coração, isso nos atinge, isso vai chegar até nós. Sabe por quê? Porque é da nossa natureza, herdamos isso do primeiro Adão, e a Bíblia chama isso de velha natureza. E queridos, existe uma guerra no seu e no meu coração, nesta noite, existe uma guerra. E a Bíblia diz que essa guerra, está lá em Gálatas 5, verso 17, diz assim, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. É uma guerra constante, queridos, no coração, Deus chorando, dizendo assim, eu quero te abençoar, larga esse lixo. Larga esse lixo. E quando erramos, queridos, nós colocamos a culpa ainda do diabo. É impressionante. O diabo vai tentar você, o diabo vai apontar para você quando você cair, quando você errar, quando você cometer um pecado. Mas, queridos, nós não podemos esquecer um detalhe, que a responsabilidade de ceder à tentação ou resistir é minha, é sua. Você que tem a palavra final. Tem gente que diz, a tragédia acabou com minha vida. Não acabou, em nome de Jesus. A tragédia não tem a palavra final na sua vida. Repete isso comigo. A tragédia não tem a palavra final na minha vida. Tem pessoas que ouvem, desde quando pequeno, você não presta, você não vai dar em nada. Jesus está dizendo, vai sim. Porque no nome do sangue de Jesus, você vai ser transformado. O homem pode dizer assim, você nunca vai vencer. Jesus está dizendo, você vai ser mais do que vencedor. O diabo, ele quer arrancar isso de você. O versículo 13 está dizendo, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Então toda a tentação que eu e você vivenciamos, não é sobrenatural, não é coisa dos anjos, é coisa de homem e mulher, do ser humano, diariamente. Mas o texto diz, Deus é fiel, nós não, mas Deus é fiel.
E ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Queridos, tudo nós podemos vencer. Você pode dizer, gente, eu estou com comichão, eu vou explodir. Jesus tem misericórdia. E Jesus vai transformar você. Você pode ser aquele que é desaforado, não leva desaforo, bateu, levou. Mas a partir do momento que você começar a dizer, Senhor, começa a domar a carne na minha vida, você vai ver o sobrenatural de Deus vindo na sua vida. Eu estou experimentando isso, nordestino, cabra da peste. É só perguntar para minha esposa. Tem muito para mudar, mas já mudou. Já mudou. O mundo, a carne, o diabo. Queridos, o principal objetivo do diabo é que você caia. Esse é o principal objetivo dele. Né? Quando ele está falando aqui dos inimigos, ele quer que você caia. Sabe para quê? Para te apresentar desonrado a Deus. Esse é o prazer do diabo. Ele quer que você caia e ele vai fazer de tudo, legal, ilegal, imoral, para que você caia. Para te apresentar desonrado a Deus. Para que você se sinta inútil, incapaz de se envolver no reino de Deus. Por isso que tem tanta gente amarrado aí dizendo, eu não sou capaz. Eu quero dizer para você que nesta noite você vai dizer, eu sou capaz em Cristo Jesus. Eu vou romper com as cadeias e dizer, Senhor, eu quero começar a vencer. Eu quero ser aquele avião que vai decolar e não fica taxiando na pista toda a vida. Amados, é interessante, o diabo conhece suas fraquezas, minhas fraquezas. Ele vai explorar essas fraquezas das nossas vidas para que a gente possa cair. Ele vai seduzir você, vai tentar seduzir você, dizendo, olha, você merece esse trabalho, você rala tanto, vai lá. Cilada do inimigo. Mas a verdade é que ele odeia você. Ele está tramando contra a sua vida para derrotar você. Ele vai apontar para os santos do Senhor e dizer, está vendo? Está vendo? Olha lá, quando tudo está bem, ele está de mãos erguidas e louvando. Mas e quando tudo está mal? Não dê essa alegria para o diabo. O objeto da tentação é a sua queda. A fonte da tentação, o mundo, a carne e o diabo. Terceiro, a sede da tentação. Eu escolhi a imagem aqui do quartel-general lá de Brasília, para tentar mostrar para a gente onde é a sede, onde que você está armazenando as forças em Cristo Jesus. E são três também, a nossa alma, a nossa carne, e o nosso corpo, melhor dizendo, e o nosso espírito. Queridos, o homem é feito à imagem de Deus. Olha aí para o seu irmão e diz assim, você é a imagem de Deus. Até que você é bonitinho. Você é a imagem de Deus. E olha, queridos, esse Deus trino, ou a triunidade, nós somos feitos à imagem de Deus. Nós temos corpo, alma e espírito. E quando você é tentado em uma dessas áreas, ou a sua alma, ou o seu corpo, ou o seu espírito. E precisamos entender esse princípio, porque é aí que nós vamos começar a virar o jogo em Cristo Jesus. Quando falamos, amados, da nossa alma, a alma é a palavra para descrever o que vive aqui dentro da gente. Nossas emoções, nossas vontades, a nossa mente. E olha, o mundo, o diabo, a carne, vai tentar seduzir você em uma dessas áreas. Ele vai tentar dizer para a sua alma, olha, o mundo vai dizer para você, para a sua alma, você precisa de mais. Você pode ter mais. O mundo sempre vai se apegar ao seu ego e ao seu orgulho. Uma pessoa do mundo é aquela que se entrega aos prazeres do mundo. Lá em casa a gente dificilmente, principalmente no domingo, assistimos televisão. E muito menos ainda os canais abertos. Mas um belo dia desse, alguns domingos atrás, 2, 3 ou 4 domingos atrás, eu estava assistindo um programa
E esse programa trazia um quadro que era de relacionamento. Uma moça teria que escolher entre vários rapazes. No quadro que eu vi eram 3 e ela escolheu um. E depois de várias perguntas, de várias entrevistas, finalmente ficaram frente a frente. É como se fosse uma gincana. E aquela moça gostou do rapaz, aquele rapaz gostou daquela moça. E provavelmente ia dar namoro ou casamento. Mas havia uma última pergunta antes do desfecho daquele momento. Aquele rapaz já havia demonstrado interesse por aquela moça já havia demonstrado interesse por aquele rapaz. Estava tudo certo para ficarem juntos. E o apresentador diz o seguinte: tem uma pergunta. E aí, de repente, a câmera abre e mostra o seguinte cenário. Olha, você pode escolher ficar com ela, ou você pode escolher, e aí mostra uma lancha com 10 moças de biquíni sensuais. E fala assim: você tem que decidir agora. É esse momento. E ele faz algumas perguntas que eu não tenho coragem de repeti-las aqui. E ele trocou uma companheira para o resto da vida por um dia de prazer. Sabe, amados, o mundo, a carne, o diabo vai seduzir o máximo para que você possa cair. Ele vai tentar, vai trazer brilhos. Isso acontece na Bíblia também. Gênesis capítulo 13, versos 11 em diante, vai contando a história de Ló e de Abrão. E o texto vai dizendo que Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Não tinha como andarem juntos. Abrão havia escolhido: eu vou servir ao Senhor. Ló escolheu um outro caminho. E o texto vai dizendo que Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para o lugar mais próximo de Sodoma, entre as cidades do vale. Versículo 13. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Ló começou a olhar, ele começou a se inclinar, desejou viver e se perdeu no mundo. Na época da minha juventude, que não faz muito tempo, nós tínhamos um amigo, a gente conhecia ele pelo nome de Jajá. Jajá porque ele não gostava de tomar banho. E um belo dia ele disse assim: estou cansado da igreja, vou conhecer o mundo. Está lá até hoje. Ló fez isso, olhou, se inclinou, viveu e se perdeu no mundo. Vai tentar seduzir a sua alma. Segunda coisa que eu aprendo nesse texto aqui, o seu corpo. Ele vai tentar seduzir a sua alma, vai tentar seduzir o seu corpo. Porque o corpo aqui se refere, queridos, é algo muito interessante, sua velha natureza. É uma briga constante do Djalma antigo querendo ressuscitar a cada dia. Tem gente, eu lembro, e eu já contei isso várias vezes, que no trânsito era um Deus me acuda. Eu lembro que eu estava descendo a Mato Grosso, vindo pela Calógeras, e uma senhora, no Fiat Uno verde, me fechou. Ela nem percebeu, mas me fechou. E aí aquele nordestino cresceu aqui, falou: e agora? Ela parou no sinal, eu parei do lado e... Nem vou repetir o que eu falei. Ela não compreendeu nada do que estava acontecendo, o sinal abriu e ela foi embora. Eu não xinguei, mas falei bravo: a senhora é louca, quase bate no carro. Domingo eu vou pregar, Igreja Batista Nova Jerusalém. Aí a primeira pessoa que vem, aquela irmãzinha. Pastor, você é brabo, hein? Quase que o nordestino puxa a peixeira. Falei, aprendi, falei: Deus, tem misericórdia. Quando alguém me fecha, eu falo assim: oh, glória a Deus, vai na bênção. Vai na bênção. Tem gente que diz assim: pastor, o trânsito, olha, eu desço da cruz. E desce mesmo, ele desce da cruz, pega a cruz e ainda bate na cabeça do outro. Aonde que o inimigo está acorrentando você? Aonde ele está seduzindo você?
a alma, o corpo e o espírito. A área principal do ataque satânico, queridos, é no seu espírito. Sabe por quê? O espírito é a nossa consciência. Deus existe, me ama e quer me transformar. Esse espírito é tremendo. E esse espírito que vem sobre nós, nos dá o conhecimento, Deus existe, Deus me ama, Deus tem um projeto para a minha vida, é algo extraordinariamente melhor do que eu mesmo posso planejar. João 4, 24 diz assim: Deus é espírito e é necessário que os adoradores o adorem. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Queridos, o espírito é que adora e se comunica com Deus, que tem intimidade com Deus, tremenda, profunda. Só que o diabo, ele odeia essa comunhão que a gente vai ter com Deus. Sabe por quê? Porque a gente vai começar a andar em vitória. A gente vai andar em santidade, novidade de vida. A gente vai começar a engolir sapo e dizer assim: eu quero glorificar a Deus e dizer, eu não vou mais reagir com a velha natureza, o velho homem. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. E ele sabe, queridos, ele sabe disso, ele vai tentar de tudo. Você lembra de Pedro? Quando negou Jesus 3 vezes. Ele estava lá, naquele ambiente, Jesus preso. Antes de Jesus passar ali pela janela e os olhos se cruzarem. Pedro estava sendo tentado, não era na área sexual, não era no seu egoísmo. A tentação que Pedro estava vivendo ali era aceitar a mentira do diabo, de rejeitar e de abrir mão, de duvidar da verdade que Deus tinha para a sua vida. Talvez você esteja assim nessa noite. Seu problema não é a área sexual, não é o orgulho, não é a vaidade, mas talvez você está duvidando da verdade que Deus tem para a tua vida. Quarta e última coisa que eu quero compartilhar com vocês: domar a tentação. Repete comigo: domar a tentação. 3 palavras que já estão aí para a gente aprender a vencer. Transformar a tentação em triunfo. Repete comigo: transformar a tentação em triunfo. E as 3 palavras são essas: fugir, fé e lutar. A gente usa quando essas palavras? Você vai fugir dos desejos da carne. A chave para derrotar as tentações carnais, queridos, é fugir. A Bíblia diz, 1 Coríntios 6,18, fugir da prostituição. 2 Timóteo 2,22, foge das paixões da mocidade. Você não pode esperar se expor à tentação e sair ileso. A Bíblia diz, será que é possível você pôr fogo no seu corpo, sem primeiro não atingir a sua roupa? Está lá, Provérbios 6,27. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Então, queridos, se você está lutando com tentações carnais, a Bíblia está dizendo, fuja, corra, para que você não caia, não se machuque por dentro e por fora. Fuja. Ele diz que para o mundo a arma é a fé. Para você superar o mundo precisamos de fé. E sabe por quê? Porque você precisa crer que Deus vai cuidar de você, vai suprir todas as suas necessidades. Deus está dizendo que nada foge ao olhar de Deus, que nada pode impedir a vontade soberana de Deus. Ora, se eu coloco a minha fé naquele que pode todas as coisas, Ele vai cuidar de mim. E eu estou começando a ver isso através do discipulado, nas células. Eu estou começando algumas pessoas dizerem, pastor, eu achava que isso ia acontecer lá na frente, mas olha, já está acontecendo, e Deus está honrando, Deus está dizendo, queridos, Deus vai fazer muito mais, mas a sua fé precisa estar nele, focado nele. Senhor, o que eu preciso fazer, eu não sei, me ajuda, me mostra, e Ele vai mostrar o que você deverá fazer. Queridos, é importante, Hebreus 12:2 diz assim,
tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. 1 João 5,4 diz: o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quer vencer o mundo? É a fé. Você pode fazer N faculdades. Ótimo, glória a Deus. Você quer vencer na vida? Comece a colocar a sua fé em Deus Todo-Poderoso. Ele que vai te levar. Por último, lutar. Você foge com as tentações carnais. Você usa a sua fé para vencer o mundo. Mas contra o diabo você luta. Se nós enfrentarmos o diabo, ele fugirá. Tiago 4,7. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo. E ele fugirá de vós. Eu brinco dizendo o seguinte: se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Mas se orar, o bicho foge. Você está orando? Ou você ora secretamente que nem James Bond? Tem gente que é assim. Secreto. Nem Deus vê. Impressionante. Você não pode evitar o diabo. Você não pode. Mas você pode deixar ele bem longe de você. Você não vai poder evitar ele vir. Mas você pode evitar que ele fique pertinho. Tem uma música e eu quero passar, e vai ter a letra dela também. Eu estava meditando e falei, puxa Deus, que letra. E na minha devocional, aquela letra, eu fiquei quase o dia inteiro ouvindo. Eu trabalhei, fiz um monte de coisa, mas ficava com a música aqui no meu coração. Eu falei assim, vou passar lá na igreja, se eu tiver oportunidade. E ela me abençoou muito. Não sei se você conhece, não fazia o meu estilo, mas a letra me abençoou muito. Então, salta aí, a música diz, hoje eu canto. Vai além do que pensamos, vai além dos nossos planos. Ele faz o impossível, dentre todos é maior. E não há enfermidades que Ele não possa curar. Deus vai abrir esse mar, Ele vai lutar por você. Aquela causa difícil Ele vai resolver. O nosso Deus é maior, tudo cabe em suas mãos. E hoje canto bem alto por ser sua criação. Eu vou subir o mais alto que eu puder. Eu vou ser abençoado, vou ficar de pé. Se o inimigo sondar o meu coração, eu vou dizer: Jesus já fechou, porque sou o escolhido que Jesus chamou. O pecado que eu devia, Jesus perdoou. E hoje eu canto e glorifico, porque Jesus sempre está comigo. E hoje eu digo pro inimigo que Jesus é o meu melhor amigo. E hoje eu canto e glorifico, porque Jesus sempre está comigo. E hoje eu digo pro inimigo que Jesus é o meu melhor amigo. Deus vai abrir esse mar e vai lutar por você. Aquela causa difícil Ele vai resolver. O nosso Deus é maior, tudo cabe em suas mãos. E hoje canto bem alto por ser sua criação. Eu
vou subir o mais alto que eu puder, eu vou ser abençoado. Vou ficar de pé se o inimigo sondar o meu coração. Eu vou dizer: sai todo mal da minha vida em nome do Senhor. Toda brecha que existia, Jesus já fechou. Porque sou um escolhido que Jesus chamou. O pecado que eu devia, Jesus perdoou. Sai todo mal da minha vida em nome do Senhor. Toda brecha que existia, Jesus já fechou. Porque sou o escolhido que Jesus chamou. O pecado que eu devia, Jesus perdoou. E hoje eu canto e glorifico, porque Jesus sempre está comigo. E hoje eu digo pro inimigo que Jesus é o meu melhor amigo. E hoje eu canto e glorifico, porque Jesus sempre está comigo. E hoje eu digo pro inimigo que Jesus é o meu melhor amigo. Sai todo mal da minha vida em nome do Senhor. Toda brecha que existia, Jesus já fechou. Porque sou um escolhido que Jesus chamou. O pecado que eu devia, Jesus perdoou. Glória a Deus. Ele está dizendo, olha, toda brecha que existia, ele já fechou. Sabe, eu não sei qual é a luta que você está enfrentando. Não faço a menor ideia a tentação que você está passando. Mas eu lembro do Martin. Martin é um amigo americano em que estava visitando o país. E ele, sem conhecer nada daquela cidade, ele resolveu sair sozinho. E o seu hospedeiro disse, não faça isso, porque você vai se perder. Mas ele insistiu, não, eu vou me virar. E aí o hospedeiro deu, né, o cartão com o endereço, o telefone, qualquer coisa, você liga para mim. Depois de 2 horas, o Martin liga para casa e diz, olha, eu estou perdido. E aquele seu amigo pergunta, qual que é o nome das 2 ruas onde você está? E ele diz assim, o nome de uma rua é Andar, e a outra rua é Não Andar. Nessa noite você precisa escolher, andar na presença do Senhor obedecendo, o não andar. É uma decisão difícil. A música, quem estava ouvindo, dizia assim, se o inimigo vier sondar o coração, ele vai vir, pode ter certeza disso. Mas você pode dizer, hoje eu canto. E é uma luta, meu amado, minha amada, nessa noite, pela sua alma, pela sua vida, para que você continue acorrentado nas trevas. Eu quero te dar uma oportunidade nessa noite, talvez de você fazer a decisão mais importante na sua vida, de dizer, Senhor, eu quero romper com o império das trevas, eu quero começar a experimentar a luz do Senhor Jesus. Eu quero fazer 2 desafios, e o primeiro, nesta noite, é esse. Você não acha que chegou a hora de conhecer Jesus? Bem de perto, se alimentar do Senhor Jesus e dizer, Senhor, é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero dizer, sai todo o mal, porque eu quero servir ao Deus vivo que tem o melhor para a minha vida. Você quer isso? Você pode fazer com um simples gesto. Você pode levantar a sua mão. Eu quero que você entre em oração nesse instante. Se você deseja Jesus, deseja começar a caminhar em vitória, e é possível, você precisa de Jesus. E é Jesus que vai te dar poder para você não mais lutar sozinho. E começar a dizer, hoje eu tenho o meu melhor amigo, se chama Jesus. Talvez você que está aqui nessa noite, está precisando desesperadamente disso. Está lutando, mas não consegue. Você tem vontade, tem desejo, mas a luta é grande. Esta noite, Jesus está dizendo, você pode com um simples gesto, acabar com a ação do diabo na sua vida,
Acabar com a ação do mundo e da carne na sua vida e dizer: eu quero Jesus na minha vida. Você quer isso? Levante a sua mão com um simples gesto e você vai estar dizendo: eu quero Jesus na minha vida. Quantos nessa noite querem isso para a sua vida, para o seu coração? Dê um sinal de braço e diga: eu quero romper com as trevas e andar em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Levante a sua mão bem alta e diga: Senhor, eu quero. Eu quero em nome de Jesus. Amém. Pode baixar. Amém. Glória a Deus. Eu sei que é uma luta. Amém. Glória a Deus. Já vi sua mão. Mais alguém? Amém. Glória a Deus. Já vi sua mão. Pode baixar. Eu sei que é uma luta. Ele quer destruir você. Ele quer acabar com você. Talvez ele já te feriu tanto. Mas Deus está dizendo assim: não importa a dor, o tamanho da dor da sua alma. Eu tenho um cura e bálsamo para você nesta noite. Alguém mais quer esse Jesus na sua vida? Diga: eu quero Jesus na minha vida. Amém. Glória a Deus. Mais alguém? Amém. Amém. Eu quero fazer um pedido para você. Levantou sua mão. Você pode vir aqui à frente, eu quero orar com você bem pertinho. E enquanto você está vindo, eu quero fazer um segundo desafio para você nesta noite. Para você, crente em Jesus. Você tem lutado, você conhece a verdade, mas você tem percebido que você ainda está caindo. Está caindo. O diabo muitas vezes joga na sua cara: você não vai conseguir. E nesta noite, você pode dizer para o Senhor Jesus: eu quero isso. Eu quero isso. Você que levantou a mão, pode vir aqui na frente. Eu quero orar por você. Pode vir. Venha, não tenha medo nem vergonha não. Sabe por quê? Jesus morreu de braços abertos para dizer: eu te amo. E eu não vou desistir de você. Eu não vou abrir mão de você. Eu te amo muito. Você é precioso, preciosa demais. Eu quero te amar. Mas eu não posso deixar passar a oportunidade de dizer para você que está aí sentado numa luta ferrenha, muito grande, onde o inimigo está levando você e construindo uma fortaleza e está acorrentando você. Nessa noite ele está dizendo: olha, você pode e vai vencer em nome de Jesus. Se você abrir o seu coração e dizer: Senhor, eu preciso de vitória nessa área. Eu quero convidar você, que está aí, não precisa vir aqui à frente não, mas eu quero que você fique em pé onde você estiver. Eu quero orar pela sua vida também, porque eu sei que o diabo quer destruir você, quer acabar com você. E se você não tiver cobertado pelo Senhor Jesus, é só questão de tempo. Ele vai derrubar você. Você precisa estar preparado, coberto pelo sangue do Cordeiro, para dizer: Senhor, eu preciso. Alguém uma vez perguntou para mim: pastor, o crente tem que ter pavio curto ou comprido? Eu disse: meu amado, o cristão não pode ter pavio não, porque é questão de tempo, ele vai explodir. A natureza velha que está lá dentro vai sair como que uma comporta que segurava muitas águas. E vai ser uma destruição para a tua vida. Talvez o diabo está amarrando você em alguma área. Eu quero que você tenha libertação nessa noite em nome santo de Jesus. Quero chamar os pastores aqui também à frente para interceder, porque eu sei que é uma luta lá dentro. Você não precisa dizer qual é a sua luta, onde o diabo está pegando você. Você sabe, Deus também. Mas esse é um momento de mudança, de você se posicionar e dizer: olha, eu quero andar na luz do Senhor Jesus. Eu quero orar com vocês aqui na frente. Eu queria que vocês repetissem a oração que eu vou fazer. Deixa sair da sua boca. Deixa Deus ouvir, deixa o inferno ouvir a decisão do seu coração. Repete comigo: Senhor Deus, muito obrigado pelo teu grande amor na minha vida. Obrigado, porque nesta noite eu entendi e teu Espírito Santo
tocou a minha vida. E eu quero, voluntariamente, entregar tudo que eu sou nas tuas mãos. Santo Espírito, eu aceito que tu me guies, que dirija a minha vida todos os dias da minha vida. Paizinho querido, obrigado pelo teu perdão dos meus pecados. E eu reconheço que nesta noite eu sou uma nova criatura, porque Jesus me salvou, me transformou e me deu uma nova chance. E eu quero andar em novidade de vida. Pelo nome de Jesus, está cancelado todo o mal e toda ação do diabo sobre a minha vida. E eu quero andar em vitória. Eu vou vencer as tentações e glorificar o nome de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu quero pedir para vocês sentarem um pouquinho aqui. Tem pessoas que vão te ajudar a preencher uma ficha. A gente quer te ajudar a caminhar nessa nova vida. Você vai preencher, vai receber um material, alguém vai entrar em contato. Então, por gentileza, preencha. Quem estava em pé, continua em pé. Eu quero orar por você agora, nesse instante. E se tem alguém pertinho de você que está em pé, você estava sentado, eu quero que você se levante. Coloque a mão no ombro dessa pessoa e diga para ela, você não está só. Eu quero orar por você que está em pé aqui agora. Paizinho querido, obrigado, Espírito Santo de Deus, porque eu sei a luta tremenda que existe no nosso coração. Tememos ao Senhor, mas o diabo treme diante do Senhor. O diabo não teme nem treme na nossa frente, mas o diabo treme quando Jesus está no centro da nossa vida. Espírito Santo de Deus, há áreas que eram escuras em nome de Jesus, mas nesta noite, essas vidas que estão em pé estão dizendo, eu quero vitória nesta área em nome de Jesus. Eu quero experimentar o sobrenatural do Senhor em nome de Jesus. Eu quero começar a andar em vitória em nome de Jesus. Eu quero começar a ser sal para poder temperar com um bom perfume de Jesus Cristo. Eu quero ser esse termostato que vai regular a temperatura quando tiver imoral, que a moral de Jesus possa vir sobre a minha vida, de maneira que eu ande em novidade de vida. Deus, que eles sejam luzes que brilhem e possa banir as trevas de qualquer área dessas vidas. Espírito Santo de Deus, eu sei que é um momento muito sério. Há uma batalha muito grande e eu te imploro, Espírito Santo de Deus, dar as ferramentas do louvor, da palavra, da oração, porque o inimigo não vai permanecer próximo da gente quando o nosso coração e a nossa vida está próximo ao Senhor Jesus. Deus nos dá os melhores anos da nossa vida para que a gente comece a ver algo fantástico acontecendo, a começar em nós. Deus vai contagiando a tua igreja por completo. Que haja desejo do nosso coração em dizer, sai todo o mal da minha vida em nome do Senhor Jesus. Que a gente comece a gritar, Deus, está difícil, mas eu quero andar em vitória em nome de Jesus. E ó Pai, obrigado porque isso já está começando a acontecer nesta noite. O diabo tem sido derrotado, envergonhado, destruído, e a cidade de Campo Grande começa a ver hoje ainda mais forte a luz de Jesus. E nós te exaltamos, nós te glorificamos, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E nós podemos cantar a bem alto. Eu creio e eu canto. Jesus é Senhor, Salvador da minha vida. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus.